pastor-presidente da Primeira Igreja Batista de Araçatuba, São Paulo, e das igrejas Amor e Cuidado. Formado em Teologia pelo Instituto Bíblico Peniel, em Minas Gerais, e pós-graduado em Bíblia pela Universidade de Ensino Toledo, em Araçatuba. Em fevereiro de 2008, assumiu como pastor-presidente a Primeira Igreja Batista de Araçatuba, com pouco mais de 200 membros. Hoje, conta com aproximadamente 3.500 membros, 472 células e mais de 75 ministérios. Casado desde 1977 com a pastora Ana Cristina de Souza Toschi e tem 2 filhas, Karen e Letícia. Recebam o pastor Marcelo Toschi. Graça e paz, queridos. Você estava adorando o Senhor e vai continuar agora adorando a Ele através do teu coração aberto em ouvir a palavra dEle. A diferença é que é a tua disposição que vai promover as transformações, as mudanças que são necessárias. Você poderia estar em qualquer lugar ouvindo qualquer palestra, mas você está numa igreja, numa conferência, e o que você está ouvindo é a palavra de Deus. Então, é isso que faz a diferença. Essa palavra pode te transformar. Então, alinhe o seu coração com o coração de Deus agora. Vamos lá. Querido Deus, toda honra e glória nós tributamos ao Teu santo nome. Obrigado, amado Espírito Santo, pelo privilégio de estarmos juntos aqui. Obrigado pela manifestação da Tua presença neste lugar. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Eu quero declarar o Teu governo sobre a minha vida, sobre essa conferência novamente. Oro para que o Senhor me use e que toda honra, glória, poder, majestade e louvor sejam dados somente a Jesus de Nazaré, o autor e o consumador da nossa fé. Em nome dele oramos. Amém. Aplauda Jesus mais uma vez, querido. Essa é a pastora Ana, é lindona, né? Volta lá um pouquinho, estou com a saudade dela. Volta lá um pouquinho. Olha só. É um pitelzinho. Pode ir. E essa é a Karen. Essa foto é um pouquinho mais antiga. Preciso tirar uma foto nova. A Letícia, que está ali sem óculos, é a caçula, tem 14 anos. A Karen é a mais velha, tem 18. Está fazendo psicologia. As duas muito ativas na igreja. A Letícia é líder de célula, trabalha na parte de mídia da igreja também. A Karen, ela já trabalha na igreja em meio período, ela cuida das adolescentes da igreja, prega, ela é supervisora diária, só ela cuida de 25 células, e muito ativa na igreja, ajuda a mãe, nos encontros de moças ela ministra, e é uma bênção, e a caçula está indo também no mesmo caminho, as duas vocacionadas, e isso é uma alegria muito grande, uma família que tem servido ao Senhor. Então vamos ao tema dessa noite. Foi pedido para que compartilhasse sobre alinhamento. Alinhamento. Então, um texto que me vem ao coração foi uma experiência que o povo de Israel teve num momento muito importante da sua história. Então abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Josué, o capítulo 5. Livro de Josué, capítulo 5. O capítulo 4, verso 19 diz assim: no 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Diga Gilgal. Agora eu vou ler no capítulo 5, a partir do versículo 1. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, no celular, no tablet. Acompanhe aí comigo. A palavra de Deus diz assim: todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto até que
todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria a terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles colocou os seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então, diga então. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Diga, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima, viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Até aqui. Sabe, se nós vamos falar hoje sobre alinhamento, quando eu começo a pensar sobre a experiência do povo aqui, essa passagem ela nos ensina muitas coisas. Bom, o povo sai do Egito, você conhece bem, havia uma promessa. Pouco tempo que saíram do Egito, eles chegam na cara do gol, literalmente. Eles estão prestes a entrar, Moisés e toda a nação. Eles mandam espias, 10 falam, tudo que o Senhor falou é verdade. Deus só não falou que a terra tinha gigantes e que a gente vai morrer. E aí, meu irmão, você conhece bem a história. Deus fica irado e diz: eu vou matar esse povo todo e vou começar uma nação nova. Aí Moisés ora, intercede. Aí Deus dá uma ordem: meia volta, retornem. E o povo então volta em direção ao deserto. Por 40 anos eles estão andando ali em círculos. 40 anos. Porque Deus fez uma promessa: nenhum destes vão tomar posse. Porque viram o meu agir, viram a minha glória, viram o meu poder, viram que sou um Deus fiel, mas mesmo assim não creem. Pois nenhum vai entrar, a não ser Caleb e Josué. Morre o último. O último morre. Quando o último morre, Deus chega para Josué e diz: é momento. Atravessa o Jordão. E querido, já começa por aqui a experiência. De repente, eles vão atravessar o Jordão, não é o Mar Vermelho. Mas eles têm uma experiência extraordinária, porque os sacerdotes com a arca, eles entram o Jordão adentro, e conforme vão andando, a água é represada. E a Bíblia fala que ela se tornou em uma muralha, e todo mundo atravessa o Jordão. Foi tão extraordinário, porque aqui agora era a época de colheita, e na época de colheita, o Jordão está bufando d'água, o Jordão está transbordando. Os reis da região ficam sabendo, e qualquer tentativa de querer confrontar o povo de Israel, meu irmão, só o temor pelo que Deus fez no Jordão faz com que aqueles reis recuassem.
Eu fico me colocando no lugar daquele povo que atravessa. Imagine você, Deus dizendo: Jericó, é lá, tomem posse. Eles atravessam o Jordão, depois de ver algo cinematográfico, uma parede d'água, um rio sendo represado, tão somente pelo poder da glória de Deus. Eu fico imaginando esse pessoal saindo do Jordão e falando: e agora? Vamos, Josué, vamos tomar posse, vamos conquistar. E aí, meu irmão, Josué fala: para todo mundo. Não para não, Josué, a gente tem que aproveitar, o povo está animado, agora é a hora, vamos. E Josué fala: não, por quê? Porque Deus mandou acampar em Gilgal. Mas Josué, vamos aproveitar que o povo está cheio de fé, vamos aproveitar que o povo está animado, vamos aproveitar que agora é hora. E Josué diz: eu até concordo com você, mas se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai Moisés, foi meu discipulador, é melhor ouvir o Senhor. E ele mandou acampar na planície aqui de Canaã, e aquele lugar chamava Gilgal. Gilgal significa ciclo ou círculo. Há um significado profético para aquele momento de parada, uma parada estratégica. Era tempo de alinhamento. Não pode, não dava, não deveriam continuar do jeito que estavam. Eles precisavam parar em Gilgal. Deus queria encerrar um ciclo para começar um novo ciclo. Eu tenho entendido e tenho compreendido na minha vida cristã que é dessa forma que Deus trabalha conosco. Eu tenho percebido Deus trabalhar com os seus através de ciclos. Eu tenho visto na minha vida mesmo ciclos de 7 anos. Eu não sou fã desses caras que ficam aí, né, parece mais numerólogos da Bíblia. Estou fora, não é minha praia. Mas fica nítido ver um agir de Deus de ciclo em ciclo. Eu tenho visto isso na minha vida. Eu tenho percebido. Tem a ver com o fato de que Deus não desperdiça a unção dele. Deus nunca vai derramar sobre a tua vida toda a unção de uma única vez. Uma que você não dá conta. Outra é que a unção é perigosa. Se você não aprende a lidar com ela, ela mesma te destrói. Parece meio esquisito isso, mas é verdade. Quantos pastores receberam uma unção violenta, meu irmão, e hoje estão tão longe e tão distante da presença, da vontade do Senhor? Eu e você conhecemos pelo menos um par deles. Por isso que eu vejo o Senhor Jesus, Ele vai dando para um talento, para outro 2, para outro 5, para outro, e aí Ele vai, depois de um tempo, olhar e ver o que você está fazendo com isso. O que recebeu um e enterrou, Ele não dá outro, Ele tira e fala: eu vou dar para o que tem bastante, porque o que tem bastante está fazendo um bom trabalho. Deus não desperdiça a unção. Eu vejo Deus trabalhando conosco através de ciclos. E sempre quando chegamos em um momento, sempre quando chegamos em um Gilgal em nossas vidas, é uma oportunidade de alinharmos o nosso coração, o nosso ministério, a nossa vida com os céus. Um alinhamento com os céus. Vocês acabaram de cantar isso agora há pouco. Céus e terra se encontram. Bem, eu quero ser breve, quero ser rápido, porque agora é a minha vez de falar que o vinho novo, o melhor vinho, vem daqui a pouco. Eis que sou apenas hoje o João Batista dessa conferência, preparando o caminho para aquele que, né, que virá após mim. Eu quero ser breve, eu quero dar para você algumas lições aqui que eu encontro através desse povo que tinha um grande desafio pela frente. A primeira lição que eu queria que você anotasse aí é que o desafio sempre é maior do que nós. De repente eles estão em Gilgal e eu queria que você prestasse atenção para alguns detalhes que às vezes as pessoas não percebem. Um dos detalhes interessantes que o texto traz para a gente é que os guerreiros estavam mortos. Não tinha nenhum guerreiro, irmão. Todos morreram no deserto.
quem teve experiência lá no Egito, quem ficou aprendendo táticas de guerra, mesmo que trabalhando, mas observando, foram os pais. Estes morreram. A Bíblia fala que os que chegaram em Gilgal, os que atravessaram o Jordão, eram todos jovens. Nenhum deles, com exceção de Caleb e Josué, tinham mais de 40 anos de idade. Eram todos de 40 anos para baixo. Era uma turma de 40, de 30, de 20, de 25. Era molecada, irmão. Era uma turma nova. Não sabiam de guerra. Não conheciam de tática de guerra. O que eles conheciam? Eles conheciam um deserto. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Eram jovens que não sabiam de guerra, não haviam experimentado nada de guerra, e até então eram sustentados pelo Senhor, porque comiam do maná que Deus mandava, e quando murmuravam, mandavam uma carninha, uma codorniz, aquela coisa toda. Essa é a turma que vai conquistar Canaã. Eu não sei se você já começou a entender o recado, irmão. Eu não sei se você já começou a compreender o que o Senhor quer falar contigo, porque quantas vezes eu tenho me deparado com pastores, com líderes, e às vezes eles falam, mas eu só tenho isso. Ah, o pastor está animadão, porque tua igreja é grande. Pois deixa eu te falar uma coisa, irmão. Tudo começa com pequenos passos. E quando você está dando pequenos passos, você tem que ter uma consciência de que o desafio sempre será maior que você. Um bom motivo para ser dessa forma é que Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu vejo algo parecido na vida de Gideão, eu vejo coisas parecidas em várias experiências na palavra de Deus. Onde as pessoas falavam, não, vão dar conta, e Deus põe a mão e falou, não, vamos fazer diferente. Eu quero deixar claro que isso daqui é dedo meu. Eu não divido a minha glória com ninguém. Por isso que o desafio é sempre maior do que nós. Pastor, se está muito fácil, talvez você está precisando de um alinhamento. Se você no teu ministério não tem confrontação, não tem problema, não tem lágrimas, não tem desafio, se você no teu ministério não tem falta, nunca falta dinheiro, porque, meu irmão, então deixa eu te falar, o que está faltando é visão. Está faltando é visão, meu irmão. Talvez tua igreja é tão irrelevante que o que entra realmente sobra. Mas para uma igreja que é relevante, nunca vai sobrar dinheiro, irmão. Porque as nossas igrejas não estão aqui para fazer poupança. Elas estão aqui para serem relevantes e fazerem a diferença no contexto onde elas estão inseridas. Quando um pastor, ele não olha para o que está por vir e diz, é maior do que eu, tem alguma coisa errada. Sempre será maior. Filipenses 2,13 diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Zacarias capítulo 4, verso 6 diz, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 4 de Josué 5, todos os homens de guerra morreram. Então, se você está nessa conferência e você chegou aqui em crise, dizendo é muita coisa, o desafio é grande, então, meu irmão, só esse primeiro ponto já está valendo. Você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Se o desafio é maior, parabéns, é isso aí. Porque estamos envolvidos numa grande obra. Numa grande obra. Jovens que teriam que conquistar uma Canaã. Jovens que tinham pela frente, logo a primeira batalha, Jericó. Uma cidade fortificada. Pessoas ali preparadas para guerrear. E de repente você tem jovens sem experiência. É muito desafio. Ótimo, é isso aí. Mas, meu irmão, antes de ir para Jericó, você tem que parar em Gilgal
para um alinhamento. Me chama a atenção também, uma segunda lição, é que nesse tempo em Gilgal há uma nova dimensão da graça. Se o desafio é maior, há uma nova dimensão da graça. Porque, queridos, o que vamos fazer não é na força do nosso braço, mas é através daquilo que o Senhor vai fazer através de nós. E eu olho aqui para essa experiência desses homens, porque muitas vezes é nessa hora que muitos desistem. É nessa hora que muitos começam a regredir, recuar, se afastar. São muitos que começam a falar, não é para mim. Como eu testemunhei hoje, dizendo, eu vou embora. É demais, é muito pesado, não é para mim. Mas se você prestar atenção, é em Gilgal, é nesse tempo de alinhamento que você começa a experimentar também uma nova dimensão da graça. Olha, eles estavam por 40 anos recebendo maná. E depois, ali, de uns dias acampados, eles celebram a Páscoa. E eles vão pegar do que tinha lá na terra, vão tostar alguns grãos, eles pegam algumas coisas dali, eles comem, e meu irmão, no dia seguinte, o pessoal vai lá colher o maná, cadê o maná? Não tem maná. Mas como assim não tem maná? Por 40 anos teve maná, mas há uma nova dimensão da graça, calma. Meus irmãos, às vezes Deus vai secar o maná, porque tem outras coisas maiores para derramar. E se você ficar reclamando porque o maná acabou, parou, então, meu irmão, é porque você não conhece o amor desse Pai. Você precisa de um alinhamento. Você precisa entender que se Ele está fechando o maná, é porque você vai começar a experimentar delícias maiores. Você precisa crer nisso daí. Gilgal é tempo de experimentar uma nova dimensão da graça, coisas maiores. Você não vai obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Aprendi isso com Carlito. Então, meus irmãos, para novos desafios, para desafios que são maiores do que nós, não dá para fazer isso com maná. Você precisa de uma nova dimensão da graça. Irmãos, o que eu e você precisamos entender é que essa nova dimensão da graça não significa que vamos ficar de pernas para o ar. Porque até então o maná era derramado, mesmo assim as pessoas tinham que colher, ali recolher no caso. Mas agora nessa nova dimensão tem coisas mais gostosas, tem coisas melhores, mas a partir de então precisam semear, arar, trabalhar. O que muitas pessoas não entendem nos milagres de Jesus é que era muito mais complexo do que imaginamos. Se você pegasse, por exemplo, um coxo de nascença, a vida dele, você pega um coxo que por 40 anos ele é coxo, ele é deixado pelos parentes ali na porta da entrada da cidade, na porta ali dos muros do templo, para sobreviver do quê? Sobreviver do quê? De esmolas. Eu vi até um pastor uma vez fazer graça, porque Jesus pergunta para o cego assim: o que você quer que eu te faça? Lá, quero um copo de leite, faz graça. Eu tenho humor, eu gosto de... Mas, meu irmão, quando Jesus pergunta, ali não está inserido o senso de humor, eu acho. Ali não é o senso de humor. Meu irmão, tem algo muito mais complexo. O que você quer que eu te faça? Porque a partir do momento que você for curado, você não tem mais esmola, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que se sustentar. Você vai ter que sustentar sua família. Você vai ter que trabalhar para os seus pais. Você vai ter que derramar o suor do seu rosto. Não vai ter mais nada de mão beijada. É uma nova dimensão da graça. Tem coisas maiores. É extraordinário. Você vai ver, mas você vai ter que se esforçar. O que você quer que eu te faça? O cego fala: eu quero ver. Então, em nome de Jesus, seja curado. Se você está aqui nessa conferência sendo inspirado pelo Carlito, sendo inspirado pelo pastor Marcos, sendo inspirado por nós, se você está dizendo: Deus, eu estou entendendo e eu quero conquistar
Canaã, eu quero fazer parte desse projeto divino de alargar as tendas do reino na face da terra. Então, entenda que é muito maior do que você. E uma nova dimensão da graça vai ser aberta diante dos seus olhos, mas você tem que estar disposto para isso. Você tem que estar disposto para isso. Você está comigo até aqui? A terceira lição que eu aprendo, e eu estou sendo breve, eu prometi que ia ser. A terceira lição é que se você quer fazer parte e receber tudo isso, é necessário uma aliança. Quando falamos de alinhamento, precisamos ter muito bem definido que esse alinhamento tem que ter um propósito. Para que você quer receber uma transferência de unção? Para que você quer perguntar, pedir, pastor, você pode orar por mim? Pastor, ore por mim. O propósito do alinhamento não é só para você ter um culto ungido, para ter um culto animado, não é só, não, meu irmão. Há um propósito, e o propósito não é você erigir impérios. Não estamos aqui para edificar impérios pessoais. Estamos aqui, como eu já disse há pouco, para alargar as tendas do reino. Já temos um rei, e o trono desse rei jamais ficará vago. Já foi profetizado que quando ele fosse tomar o bastão de comando, Deus profetizou isso a Davi. Quando vier o descendente seu, vai chegar aquele, ele vai tomar o bastão de comando na mão e não vai passar para mais ninguém. Esse rei já chegou. Somos aqui trabalhadores desse reino. Então qual o propósito do alinhamento? Qual que é o propósito? Meu irmão, fica claro, é conquista, é avanço, é crescimento. Ótimo. Então estamos dentro da mesma visão. Para isso é necessário uma aliança. Uma aliança. Deus chega para Josué e fala assim: ô Josué, nenhum dos que atravessaram o Jordão foram circuncidados. Ninguém conquista Canaã se não fizer primeiro uma aliança comigo. Existem vários significados com relação à circuncisão ali no povo de Deus. Mas eu quero que você entenda, querido, que não dá para você continuar sem fazer uma aliança com o Senhor. Você não pode continuar e você não vai experimentar coisas maiores se não houver um alinhamento. Lá em Levítico 12:3, no 8º dia, se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. E Deus disse para Josué, antes da conquista, antes da promessa, eles precisam fazer uma aliança comigo. Olha a comparação que Paulo faz em Romanos 2:29. Você não precisa fazer a circuncisão do prepúcio hoje, mas olha o que Paulo diz. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. O que Deus está dizendo é que essa aliança continua. E essa aliança você faz no seu coração com o Senhor. Há um alinhamento, querido. Há um alinhamento. Gálatas 5:6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Mas agora Deus está dizendo, vocês querem Canaã? Querem conquistar? Tem que ter uma aliança comigo. Todos precisam fazer uma circuncisão. E agora para mim entra num momento interessante essa mensagem, porque é onde eu me vejo muitas vezes, e eu queria que você também pensasse sobre isso. A quarta lição que eu quero compartilhar com você, e é a penúltima da noite, aqui dessa primeira plenária, é que você não faz aliança se você não se humilhar em Gilgal. Deus chega para
para Josué e fala assim: faça facas de pedra. Faça facas de pedra. Ó, vamos ser sinceros. Homem é medroso. No que diz respeito a médico, cirurgia, eu poderia passar horas aqui contando um monte de experiência engraçada que eu já passei com esse negócio. Eu fico imaginando o Josué chamando Caleb. Ô Caleb, Deus mandou fazer faca de pedra para circuncidar essa multidão. Aí o Caleb: rapaz, mas vai dar trabalho? Eu falei: eu sei. Aí vamos começar. Olha, rapaz, nós vamos precisar de um monte de faca, hein? Então vamos. Aí eles estão sentados ali. Aí eles pegam, vocês conhecem como que é faca de pedra. É uma pedra específica. E eles vão quebrando a pedra, lascando a pedra. E das lascas desta pedra, tem algumas que ficam bem afiadas. E dali... E eu fico imaginando, eu vou viajando, irmão. Você percebeu ontem eu pregando, eu vou viajando. Eu lendo o texto, eu fiquei imaginando o Josué e o Caleb, um do lado do outro, e quebrando. Essa ficou boa, separa. Essa nós vamos usar. De repente passa um jovenzinho de 20 anos. Fala, e como é que está, Josué? Shalom, shalom, shalom. O que vocês estão fazendo aí? A gente está fazendo faca de pedra. Ah, é? Mas por que esse monte aí? Já tem umas 20. Vai fazer churrasco? Falou: não, que churrasco? Deus mandou circuncidar o povo. Ah, vai voltar? Eu lembro do meu pai falando que eles foram circuncidados, verdade. Vai começar a circuncidar no 8º dia? É uma boa. Falou: não, todo mundo que já, os homens. Vai, Caleb, vai, não para não. O menino sai. Daqui a pouco chega um de 40, porque ele já saiu falando. Chegou um dos mais velhos. Ô Josué, tem uma conversa doida aí, correndo aí. Diz que você, o Caleb, vai circuncidar a marada toda. Vou. Mas Josué, Deus mandou. Bom, se Deus mandou, aí Deus mandou. E falando nisso, já faz fila, que já tem faca o suficiente. Abre a tenda aí. Faz fila aqui, fila indiana, um atrás do outro. Quem chega primeiro governa, então. Fila. Irmão, quando eles entram, eu fico imaginando uma tenda onde eles tinham que entrar. E aqui todo mundo sabe o que era circuncisão, amém? Uma vez um professor de adolescente falou assim: circuncisão. Aí falou assim, ele não sabia o que era. Ele falou assim, aí falou: carne do prepulso. Ele falou: é o pré-pulso. É aqui assim. Verdade, cara. Coisas do interior. Mas não é o pré-pulso. Pergunta para o teu pastor, que depois ele explica para você. Os homens com a pastora, as mulheres com a pastora. Mas todo mundo sabe o que era a circuncisão. Eu estou imaginando o Josué dentro da tenda e o Caleb, e a tenda fechada, e entra o primeiro. O primeiro entra, e ele está lá, e o Josué nem olha no olho. Vai, filho. Vai o quê? Vai, vamos, tem muita gente. Se você não se expor, não tem aliança. Você vai ter que levantar a roupa. Você vai ter que se despir. Você vai ter que falar: esse sou eu. Esse sou eu. Deus nunca faz nada para nos humilhar, mas Ele reserva um Gilgal em nossas vidas para nos confrontar.
E nessas confrontações, Ele quer que eu e você assumamos quem somos de fato. Esse sou eu. Não dá para fazer aliança, não dá para ser circuncidado se você não se humilhar diante do Senhor. Para Deus circuncidar o nosso coração, a gente precisa ter coragem de entrar na tenda, tirarmos todas as capas e falar: esse sou eu estou preparado, manda a faca aí. Quando eu era adolescente, eu não entendia sobre intimidade com Deus, eu não sabia o que era isso. Eu tinha muito medo de morrer, Carlito, muito. Principalmente quando adolescente, que eu pintava e bordava. Eu me lembro que antes de dormir eu tinha que fazer uma reza. E essa reza, lembra que eu nasci na igreja. Mas a minha reza era: Deus, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Que na minha cabeça, se eu não fizesse essa reza e se eu morresse, eu ia para o inferno. Tinha medo. Eu não tinha intimidade. Então na minha cabeça, quando eu falava assim: Deus, perdoa a multidão dos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Para mim estava tudo, eu zerava a conta. Talvez tenha algumas pessoas aqui que ainda pensem dessa forma. Mas deixa eu te dizer, uma vez me ensinaram, eu já adulto, de que Deus não quer que peçamos a Ele perdão pelos pecados, Ele quer que confessemos. E lá em 1 João, capítulo 1, fala: se confessarmos os pecados, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso tem a ver, querido, com quebrantamento, isso tem a ver de expor o nosso coração, quem somos de verdade diante dEle. E eu percebi que era muito mais difícil falar: Deus, eu menti. Deus, eu tive inveja. Deus, eu fui orgulhoso, eu fui prepotente, eu fui soberbo. Deus, eu fui arrogante, eu fui iracundo. Deus, dá vergonha. Eu não sei você, querido, mas quando eu peco, e eu sei que eu tenho que confessar, eu sinto vergonha. Porque eu sei que Deus não quer que eu peça perdão do meu pecado. Ele quer que eu me exponha no secreto com Ele, dizendo: esse sou eu. Eu fiz isso hoje. Querido, não tem aliança se não houver uma exposição. E por fim, eu aprendo que toda aliança tem um sacrifício, tem uma entrega. A circuncisão fala de remover algo da carne. Então eu queria que você entendesse, meu irmão, que não existe ganho sem perda. Jesus disse: para ganhar a vida eterna, a gente ia ter que perder a vida aqui. Onde está o seu foco? Qual que é o seu objetivo? De verdade, pastor, de verdade. Pastor, você que quer crescer, pastor, você que quer ganhar a tua cidade, pastor, de verdade. Diante de você tem um Josué com a faca na mão, não é um bisturi, não tem anestesia, é uma faca de pedra. Você está exposto, vê bem o que você vai falar. Qual a sua motivação? Não existe ganho sem perda. Se você quer uma aliança, tem que haver uma entrega, tem que haver sacrifício. Para você sair de Gilgal, para conquistar a terra prometida, para você sair dos ciclos que Deus quer que você saia para novos ciclos, você tem que abrir mão de alguma coisa. Esse é o nosso desafio, abrir mão, é entregar tudo no altar de Deus. A gente nunca vai avançar olhando para trás. Jamais. Uma vez me ensinaram: nunca tenha nada que você não possa oferecer no altar de Deus. Seja casamento, filho, casa, seja o que for. Se Deus pediu o seu filho para a obra,
Eu já vi muito pai, muita mãe falar: meu filho não, eu dou tudo que Deus quiser. Eu já ouvi isso. Nunca tenha nada que você não possa oferecer no altar. Há uns anos atrás, eu sempre fui muito tranquilo, eu fui para o seminário aos 19 anos, eu casei cedo e tive filhos cedo. E eu nunca fiquei pensando em juntar dinheiro, em comprar, em ter. Eu sempre pensei no reino, na obra, na igreja. Sempre me deixei gastar e é assim até hoje. Acho que essa experiência minha deve ter uns 3 anos, uns 2 anos e meio. Uma ovelha da minha igreja, um construtor, chegou para mim e falou assim: pastor, está na hora de você ter tua casa. Eu falei: até acho também, mas dura é... o faz-me rir, né? Tem todo um contexto aí, né? Eu falei: não, pastor, eu vou fazer a preço de custo para o senhor. Vou fazer um consórcio aí, o senhor vai pagando por mês o consórcio e tal, vai dar certo. Eu falei: então tá bom. Eu não acreditei muito não estava preocupado com isso. Mas aí meu irmão, ele me chamou para fazer a planta da casa. Falou: vamos fazer a planta. Eu falei: não, rapaz, deixa para lá. Eu falei: não, tem que fazer a planta. Botou a esposa para fazer, arquiteta, desenhou. Chamei a esposa, chamei a Ana. Não, fizemos a casa do nosso jeito. A planta lá, várias vezes, aquela coisa toda. Foi até o condomínio, falou: esse aqui é o lote. Falou: rapaz, esse negócio vai dar certo, hein? Fiz 3 consórcios. Falou: mas esse consórcio tem que ser sorteado. Falou: não, eu dou o lance. Eu dou o lance, vai dar tudo certo. A gente vai fazer um consórcio a mais, eu dou o lance e tal, vai dar tudo certo. É mesmo? É. Pastor, começou lá já, hein? Já fizemos o alicerce. Opa. Outro dia falou: pastor, tem que fazer o cadastro já lá no condomínio, para o senhor entrar, para você visitar a tua obra. Pastor, está chegando a ponto de laje. Eu falei: eita, mas eu acho que o negócio é de verdade. Eu falei: amor, eu estou acreditando. Agora, aí o Carlito foi pregar lá em Araçatuba e eu levei ele para ver. Olha aqui, Carlito, a casa que Deus está me dando. O Carlito falou: rapaz, que bacana, que jóia. Lembra, não foi? Aí chegou uma hora que eu falei: rapaz, eu vou ganhar uma casa. A esposa dele falou assim: ó, você tem que começar já a comprar as coisas novas, geladeira nova, isso para que ela já entregar com móveis planejados, tudo, irmão. Falei: eita. Peguei a esposa, fui para Casas Bahia, fiz as cotações, peguei os modelos, falei: isso aqui. Falei: não, desenhou, fez. Um dia eu estou saindo da obra, estou subindo a rua, Deus falou assim comigo: se eu te pedir a casa, você me dá? Meu irmão, eu não pensei não. Eu falei assim: Deus, tudo é teu. Mas lá no fundo eu falei assim: se fosse para tomar de volta, eu não ia dar. Mas eu falei, senti tudo, eu falei: Deus, tudo é teu. E eu me lembro, meu irmão, que foi uma experiência tão gostosa, que eu comecei a chorar no carro de alegria. De ter aquela convicção que não tinha nada que tomava esse lugar do meu coração. Eu falei: Deus é com a maior alegria. E eu já estava falando: daqui uns 2 anos Deus vai mandar eu dar a casa para a construção. Na hora já veio, falei: é isso. Ele vai mandar eu doar a casa. Falei: mas aí eu fiquei pensando um monte de coisa. Mas fiquei comigo. Um mês depois, sou chamado para uma reunião com o consultor. Falou: pastor, errei as contas. Vai ficar bem mais caro. Já estava chegando 50% do valor inicial a mais. Na hora me veio uma paz tão grande, e eu falei: obrigado, querido, por tudo que você fez por mim. A casa é tua. Porque desde o início eu havia dito: qualquer coisa você pega a casa e continua vendo, porque é o trabalho dele, construir e vender. Falou: pastor, a gente vai ter que fazer outras coisas, a gente vai ter que não sei o quê. Falou: não. Está entregue. Deus deu, eu curti, foi bacana essa fase de construir. Eu me senti o cara. Foi demais. Sentando à mesa, projetando, cafezinho, e rapaz, foi lindo, foi um negócio assim.
Você chegava na tua obra cheio de peão, tinha uns 20 peão construindo. Falei, rapaz, que coisa linda. Eu falei, Deus deu, Deus tirou. É teu, nunca tenha nada que você não possa oferecer no altar. E eu saí de lá com o coração limpo, leve, em paz, glorificando a Deus. Passou um ano, não reclamei, não murmurei, muito pelo contrário. Fui para Lida, a igreja crescendo, a igreja rompendo. Dia 27 de dezembro do ano passado, eu tinha feito 3 consórcios, devolvi 2. Falei, não vou ficar aguentando pagar isso aqui. Falei, não, pastor, eu pego para mim. Passei 2 consórcios, ele falou, deixa um que eu vou fazer de poupança. Deixa um consórcio aí, depois eu compro um terreninho, quem sabe. Tinha um ano que eu estava pagando consórcio, esses consórcios aí de trocentos anos. Dia 27 de dezembro, eu recebo um recado. O senhor foi sorteado. Eu falando o quê? Lá do consórcio, assim, assado. Falei, rapaz, olha, que joia. Falei, deixa aí rendendo, aplica aí, né? Porque é um consórcio imobiliário. Tirei férias em um pouquinho de janeiro. Quando foi fevereiro, Deus falou assim, você não entendeu ainda? Eu falei, entendi o quê? Sorteio, casa, quero te dar uma casa. Falou, financia a diferença. Falei, meu irmão, eu fui ver casa, não tinha preço que desse, tudo muito caro. Um dia eu estou viajando, fazendo a obra, estava em Brasília pregando. A Ana falou assim, amor, eu vi no Facebook aqui uma casa. Falou, vê casa no Facebook? Isso é pegadinha do malandro, né? Falou, amor, deixa eu... Tadinha, tão linda, tão inocente. Falou assim, amor, deixa eu te ensinar um pouquinho sobre esse negócio de Facebook aí. Falou, amor, a imobiliária tal aqui de Araçatuba. Falou, minha linda, isso aí, que é um dos condomínios, um dos melhores de Araçatuba. E as casas que vimos lá, era quase o dobro do preço do que estava aquela anunciada. Mas vai, linda, vai. Tipo, você não quer cortar o barato vai lá, tal. Ela foi. No caminho, até porque eu já tinha desanimado ela falou assim para o corretor, fala logo aí, qual que é a pegadinha da casa? O corretor olhou para ela. Não tem pegadinha nenhuma, não. Falou, não, eu conheço os preços ali e tal. Falou, não, essa casa tem 5 anos que foi construída. O cara foi transferido. E ele só quer vender à vista, porque ele quer comprar outra, ele não quer... Já apareceu um monte de negócio. Essa casa já estava sendo vendida por tantos a mais. E ele tem baixado para... Ela foi lá, olhou, apaixonou pela casa. Quando eu cheguei, enfim, irmão, para resolver a ópera aqui, resumir a ópera. Saiu o financiamento, compramos a casa, reformamos. A gente está morando lá. A gente está vivendo assim um dos momentos mais gostosos. Depois de 20 anos de casado, você dormir na sua casa, é uma coisa tão gostosa. Tão gostosa, tão gostosa. E a gente tem agradecido, louvado a Deus. Mas eu não tenho dúvidas, querido, que o que Deus tem feito, do que Deus está fazendo, tem a ver de um coração que é totalmente comprometido com as coisas dEle, por Ele. A partir do momento que você permitir que estas coisas tomem o primeiro lugar do teu coração, não tem aliança. O Papai do Céu não aceita concorrência, não. Por que eu estou compartilhando isso? Porque o lugar da sua maior perda será o lugar do seu maior ganho. O lugar da sua maior vergonha será o lugar da sua maior honra. Creia nisso. Hoje é dia de alinhamento. Você tem uma Canaã toda para tomar posse. Comece atravessando o Jordão. Comece se expondo em Gilgal. É um momento onde você tem que se expor.
mas é um lugar de fazer alianças. Depois disso, coisas novas vêm, há uma nova dimensão da graça que começa a ser derramada. Você começa a experimentar, vendo uma Jericó inteirinha se prostrando diante de você, não pelas forças dos teus braços, mas por ação direta do poder de Deus. E meu irmão, não tem limites, não existem limites para o agir do Senhor. Creia, o que Ele vai fazer na tua vida, através da sua vida, é muito maior. Eu olho para um Carlito, para o que Deus está fazendo em São José, e me vem no espírito, Carlito, é muito maior o que Ele vai fazer. E eu digo isso profeticamente. Eu vejo um tempo, Carlito, de a gente olha para o que Deus fez, e eu vejo Deus falando: você não tem ideia do que eu ainda vou fazer. Eu vejo Deus fazer coisas tão grandes, cara. Tão grandes. Tão grandes. Tem um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo sobre a igreja da cidade. Um novo tempo. O que está acontecendo aqui hoje tem a ver com algo que partiu da aliança do coração de um homem. Se eu estou hoje aqui é porque um dia Carlito foi usado, me inspirou, investiu na minha vida, homens como Domingos, e hoje eu estou aqui. Se você está aqui, querida, porque de alguma forma esse ministério tem influenciado a sua vida, entenda algo. Hoje na hora do almoço, o Rony disse assim: quando eu ouvi o testemunho do Marcelo em São José dos Campos, eu logo pensei no Marcos. É um testemunho que se encaixava, e você começa a ter uma visão global do que é reino. Nós não paramos, nós vamos galgando. Carlito está se preparando para algo sobrenatural, mas eu e você também não vamos ficar estagnados. Nós também vamos galgar, e queridos, tem outros que virão após nós, que serão inspirados por aquilo que você está fazendo e vai realizar e vai fazer, e é dessa forma que a igreja completa a obra, é triunfando e avançando. Se você faz parte deste alinhamento, dessa visão, coloque-se em pé, vamos orar e encerrar esse momento aqui. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por tua palavra, e essa experiência de Josué traz tanta inspiração para a minha vida. Jovens, 40 anos para baixo, jovens. E o Senhor disse que através desses jovens sem experiência, o Senhor daria toda uma terra. O Senhor, eu vejo o Senhor fazendo isso hoje conosco. Eu vejo hoje o Senhor levantando pastores, pastoras, líderes. Muitos de nós temos dito diante de Ti: quem somos nós, Deus? E o Senhor tem chamado as coisas loucas deste mundo, tem envergonhado aqueles que se acham sábios, capacitados, e o Senhor tem demonstrado a Tua glória, Teu poder, através da vida de homens e mulheres como estes pastores, que estão fazendo algo extraordinário nessa região, e nós sabemos que não vai parar, que vai continuar, e isso tem a ver com o Teu santo nome. E nós estamos hoje aqui, Senhor, dizendo: eis-nos aqui, estamos disponíveis. Senhor,
nós estamos dispostos a entrarmos dentro da tenda junto com Josué e Calebe. Estamos dispostos, ó Deus, a nos expormos. Queremos aliança contigo, porque sabemos que é dessa forma, através dos sacrifícios, é que nós vamos romper, crescer, avançar. Usa as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro com fé. Aleluia. Amém. Se você crê e recebe essa boa palavra, aplauda Jesus. Aleluia.